Então, pessoal, a gente vai continuar o nosso assunto. E que tal agora nós vermos os estágios do sono, não é? Então, para a gente começar a falar sobre estágios de sono, a gente primeiro precisa entender que o sono só vai acontecer porque antes nós estamos num estágio de vigília. Não é? A gente chama isso de estágio zero. Ele não conta como estágio de sono, porque vigília é você estar acordado. Então, nesse momento de vigília, que é aqueles 5 a 15 minutos que a gente deita e que a gente ainda não dormiu, esse estágio de vigília é muito comum a gente ter movimentos oculares bem aleatórios, um acentuado tônus muscular, a gente ainda tem todo o controle, não é? De levantar, de estender a mão, de se virar, de se cobrir, de tirar. Né? E aí, geralmente, após 5 a 15 minutos, você deitado, com o quarto escuro, que é muito importante, né? O indivíduo vai estar perto para alcançar o primeiro estágio do sono, né? Esse período entre você deitar e pegar no sono, esse período se chama latência do sono. Quando você adormece, né, você passou dessa transição, você entra no estágio 1. Então aqui nós estamos dormindo, né? Aqui nós começamos a dormir. A melatonina começou a ser liberada. Não confunde melatonina com melanina. Melanina é o que traz pigmentação da pele. Melatonina é a substância que é liberada pelo seu cérebro para que você adormeça. Quanto mais escuro o ambiente estiver, mais melatonina isso vai ser liberada na quantidade suficiente para que você adormeça. Não é? Então, quando essa melatonina é liberada, acontece a indução do sono. Certo? E a indução, e você vai dormindo, e à medida em que essa melatonina vai sendo liberada, o que é que vai acontecer? Você vai entrando nos estágios seguintes. Esse primeiro estágio que a gente está falando, do sono, ele é um estágio relativamente rápido. Ele vai durar de 2 a 5% do tempo total desse ciclo, não é? Até entrar no estágio 2. Esse estágio 2 é o estágio maior. Esse estágio ele vai corresponder de 45 a 50% do tempo desse ciclo, do tempo do sono, não é o desse sono. Aqui vai ocorrer algo muito, muito importante que chama-se a sincronização da atividade elétrica, né? Vai refletir na redução do grau da atividade dos neurônios corticais. Então você entende, é nesse momento que há uma sincronização. E o que é que essa sincronização vai fazer? Ela vai causar a diminuição dos ritmos cardíacos. Então seu coração não precisa mais estar bombando tanto sangue ou com um ritmo de quando você estava em vigília. Ele desacelera. Não é? O ritmo respiratório também. É quando você começa a respirar mais profundo e mais espaçado. Não é? Aqui você já chegou num sono leve. Você ainda está num sono leve. Porque os músculos recebem a ordem, a informação para relaxar. Né? Você vai ter um relaxamento dos músculos. Né? A sua temperatura corporal ela vai cair. Então aqui você está em sono leve, você está tendo um relaxamento, seu corpo está sendo sincronizado para entrar num estágio ou em estágios mais profundos. A gente passa então para o estágio 3, porque essa sincronização já aconteceu. Esse estágio 3, tem muitos teóricos que até afirmam que ele não é necessário e que ele não existe. Mas é provado cientificamente que muitas vezes nós passamos por esse estágio 3 e muitas vezes esse estágio 3 ele está combinado com o estágio 4. Mas quando esse estágio 3 acontece efetivamente, os movimentos oculares eles são raros. O tônus muscular ele recebeu a ordem para relaxar, mas aqui ele vai diminuir progressivamente. Né? E aqui no estágio 3, ele vai ter de 3 a 8% do tempo total do sono. Ele também é um estágio pequeno. Quando ele vem, logo em seguida dele vem o estágio 4, não é? Que o estágio 4 já vai ter de 10 a 15% do tempo total do sono. Né? As ondas delta
que são ondas já de relaxamento mais profundo, ondas cerebrais de imersão mesmo, elas vão corresponder a mais de 50% quando você atingir o estágio 4, podendo ir até 80, 90, porque você vai começar a entrar em um sono mais profundo. Aqui no estágio 4 vai ocorrer o pico de liberação de um hormônio chamado GH, que é conhecido mais como hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, logicamente, ele vai promover crescimento, mas existe um engano de que a gente para de produzir esse hormônio. A gente não para. Porque esse hormônio, ele também controla o nosso crescimento, né? Então, ele tem picos de liberação quando entra no estágio 4, não é? E é tanto que os mais velhos costumam dizer que a gente cresce quando a gente está dormindo, né? Isso é verdade. Nós crescemos muito quando estamos dormindo. Isso não impede que nós continuemos de uma forma bem mais reduzida esse crescimento e esse desenvolvimento corporal quando a gente está acordado também. No estágio 4, também há a liberação da leptina, a liberação do cortisol, né? Então, o cortisol começa a ser liberado até atingir seu pico no início da manhã. Então, o estágio 4 é um estágio muito importante, né? Porque ele vai trazer benefícios para o nosso corpo, não é? Então, é muito importante, principalmente para as crianças e adolescentes, que esse sono seja respeitado, para que esses adolescentes e essas crianças possam atingir o crescimento que está programado para eles geneticamente, né? Então entenda, a gente viu estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Esses 4 estágios estão dentro de uma fase do sono chamada fase não REM. Ou seja, cumpriu-se a primeira fase, entra-se na segunda fase, que é o sono REM, e que essa fase só tem uma divisão, um estágio, que é justamente o sono REM. É nesse estágio que surgem efetivamente os sonhos. Né? Lembra aqui que eu estou falando de sono, eu não estou falando de cochilo, de pestana, isso entra em outro esquema. O sono, entre aspas, normal, segue esses procedimentos. Quando a gente sai do estágio 4, que entra no sono REM, é nesse estágio que surgem os sonhos efetivos, né? A nossa atividade cerebral aqui, ela está desencadeada a todo vapor. Porque quando a gente sonha, né, o nosso corpo vai ficar todo paralisado, não é? E aí os olhos ficam frenéticos. O globo ocular, mesmo você com o olho fechado, fica se movendo, a gente consegue perceber isso, né? Então, porque a atividade cerebral está a todo vapor. Nesse momento, o nosso crivo de consciência está aberto. Então, o material de inconsciente, de subconsciente ou pré-consciente, ele vem e o cérebro fica tentando resolver questões que não foram resolvidas, tanto do dia a dia, como questões que estão lá no subconsciente que a gente não tem acesso. O cérebro, ele vai fixar as informações importantes, captadas durante o dia, ou ele vai descartar essas informações. É nesse momento que vai se concretizar um tipo de memória chamada memória de longo prazo. Durante o sono REM, que a gente chama de sono onde há movimento rápido dos olhos, né? Os músculos longos do tronco, os braços, as pernas, eles vão ficar paralisados. As criancinhas, às vezes, ficam com eles bem rígidos, assim. Você não consegue nem fazer a flexão das juntas, não é? Aqui aumenta muito o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro. Muito, muito. Por quê? O sangue, a maioria do sangue vai para o cérebro para oxigenar e para fazer o que a gente chama, boa parte, da homeostase psíquica. Não é? Nós já vimos o que é homeostase no vídeo passado. Então, observe. Agora chegou a vez da nossa mente, né? Nossas emoções, nossas memórias. Por isso que o fluxo sanguíneo vem. E por isso que você sonha. Porque o sonho é uma forma de organizar o seu cérebro. Na hora do sono REM. O sono REM é aquele sono considerado profundo. É o sono mais profundo que a gente tem. É que a gente está no sono,
pesado mesmo, né? Muito mais do que no estágio 4, embora exista ondas cerebrais bem desencadeada. A atividade cerebral, ela está muito intensa aqui, mas não o corpo. Então nós não estamos gastando energia com músculo, mas nós estamos gastando energia para recompor e manter o cérebro. A respiração fica mais rápida, porque você está precisando levar oxigênio para o cérebro, porque você está... o sonho ele é muito poderoso, né? Nós podemos gritar sonhando, nós corremos sonhando, nós sentimos orgasmo sonhando, né? Sem nos tocar. Então o poder que tem dessa atividade cerebral desencadeada no sonho é muito grande, né? Então a respiração fica mais entrecortada e aí depois de aproximadamente 10 minutos de você estar no sono REM, o ciclo vai recomeçar. Saiu do REM, volta para o primeiro estágio, para o segundo estágio, para o terceiro estágio, para o quarto estágio, volta para o REM, recomeça. E isso você vai fazer esse ciclo de 4 a 6 vezes por noite por sonho. Por noite por sono. Então significa que a gente vai sonhar dentro de um sono normal de 4 a 6 vezes. E não necessariamente você precisa lembrar desses sonhos, né? Você pode até não lembrar, né? Isso tá tudo certo, não há problema de você não lembrar dos seus sonhos. Geralmente os sonhos que a gente lembra, eles são os sonhos dos últimos ciclos, do quarto, do quinto, do sexto, geralmente do último ciclo que você tem, assim que você acorda, né? E se você acorda naturalmente após sono REM, você vai ter mais chance de lembrar do seu sonho, né? A psicologia traz explicação de alguns sonhos, nem todo sonho tem cunho psicológico, não é? Mas é muito importante para o seu terapeuta saber dos sonhos que você teve, né? Então hoje, agora, nós acabamos de ver as categorias do sono, que são divididas em 2 fases. A primeira fase é do sono não REM, né? Que é dividida em 4 estágios. E a segunda fase do sono REM, que só tem uma fase. Eu espero que a você, meu aluno, isso tenha ficado claro, né? E daqui a pouco a gente chega com o próximo vídeo. Um abraço.